Você está? Pode começar, professor Gardioni. Muito boa noite a todos os ouvintes aqui. Para alguns que estão mais longe, talvez não seja exatamente boa noite, mas agradeço a presença de todos. É mais uma iniciativa da nossa associação dos ex-alunos da Engenharia Mecânica, Engenharia de Materiais da Universidade Federal de Santa Catarina, que foi criada o ano passado, no final do ano. Estamos aí fazendo, desde então, uma série de eventos, tentando mostrar um pouco o que nossos profissionais estão fazendo no mercado e como isso pode servir de inspiração para os jovens que estão chegando, e mesmo entre nós que somos mais decanos, trocar experiências e ver como é que isso pode ser útil, conhecendo mais o que a vida trouxe para cada um dos profissionais. Então, a nossa associação hoje conta com 256 sócios, queremos atingir, logo que puder, aí, cerca de 1.000, vamos ficar bem contentes o dia que chegarmos a esse nível. Temos hoje cerca de 3.000 formados já pela universidade. Temos uma pequena estrutura aqui em Florianópolis, com o apoio de 2 estagiários, mais uma jornalista. Eu sou o diretor executivo, temos mais 2 diretores, eu de administração e um técnico, e um conselho de 15 membros que é bastante ativo, são pessoas de notório conhecimento e que está nos ajudando. Então, a fala de hoje vai ser feita um depoimento de um nosso engenheiro, Elton Baggio, que se formou aqui na universidade no 87.2, uma carreira brilhante aí de mais de 30 anos, é o CEO da Musashi, que hoje tem no Brasil, tem sede lá em Recife, então ele está em Recife, e vai nos contar toda essa história, como é que ele conseguiu, como é que ele chegou até aqui. Então é a nossa estrela da noite. E quem vai fazer a moderação é um outro colega nosso, o Júlio Lodetti, que está em Curitiba, e professor da Universidade Técnica Federal do Paraná, em Curitiba, e tem a sua carreira de 15 anos na Volvo, gosta muito, entende muito de motores, desenvolvimento, enfim. O Júlio é catarinense, e o Elton Baggio é paranaense, mas hoje eles estão bem distantes, né? O Júlio que está no Paraná e o Elton que está lá em Recife. Então fiz só essa pequena apresentação, esperamos que todos gostem, esperamos que todos possam divulgar a nossa Alumni EMC e que possam trazer mais sócios e mais atividades. Vai falar nisso. Uma das atividades que estamos fazendo agora, junto com um grupo que se chama Fundo Catarina, que é formado aqui por alunos, ex-alunos da universidade também, de engenharia, um trabalho bastante bom, que é o Central de Carreiras, estamos dando o nome de Ímpetus. Então, é uma maneira de levar os nossos alunos para a empresa e ter um tratamento especial por ex-alunos, que possa dar também uma contribuição pessoal para a aceleração da sua carreira, para ajuste de carreira, para identificação de grandes talentos e assim por diante. Mas eu vou parar por aqui, não quero tomar o tempo, e passo logo, então, a palavra para o Júlio, e eu vou sair, então, aqui de cena, já fiz a minha parte. Um bom evento a todos. Obrigado, professor Gardioni. Bem, pessoal que está conosco nesse um brilhante momento que podemos unir experiências, histórias, carreiras e trazer inspiração para quem está querendo, juntar-se ao time. E como vocês estão vendo hoje com o Elton, é um timaço, Estamos extremamente bem representados. Estou muito feliz e orgulhoso pelo convite da Alumni. Quando me propuseram, de começar a associação
vi, caramba, é isso aí, vamos nos unir, vamos juntar o pessoal, vamos agregar conhecimento, vamos formar massa crítica, porque eu vi isso quando morei nos Estados Unidos, vi quando morei na França, associações extremamente fortes que se ajudam e fazem, né, o bem para muitas pessoas e trazem também muita esperança, né? E hoje o nosso star é o Elton. Vim a conhecer o Elton agora pela Alumni. Quando eu olhei o CV dele, o histórico, Elton, a gente passou perto por N vezes. Batemos na trave N vezes e trabalharmos juntos, né? Não no mesmo time, mas em times paralelos. A gente fez muita coisa já ao mesmo tempo no métier, né? E olhando o teu retrospecto, né, me vem à cabeça um livro, inclusive está aqui, um livro que eu li, se chama O Romance dos Motores, feito por um engenheiro japonês com toda a base técnica alemã. E num desses capítulos, ele conta que há 80 anos atrás, lá no Japão, eles fabricavam motores aeronáuticos sob licença da Mercedes, a série DB601. E esses motores tinham mancais de biela roletados. Só que no Japão, na época, ainda não existia máquinas, ferramentas, metalurgia para fazer o rolamento no nível da especificação que a Alemanha pedia. Então, os motores lá no Japão precisavam ter 20%, 30% a menos de potência para não fundir mancal de biela. A gente vem vendo ao longo das décadas como a indústria e o conhecimento no Japão, com base nessa transferência de tecnologia, evoluiu. E a Musashi é uma desses expoentes que trazem, né, como a tecnologia do Japão hoje está, né, como a engenharia evoluiu, como as pessoas vieram evoluindo junto. E eu pego o gancho, então, para deixar com vocês a palavra ao Elton Baggio, que vai trazer um pouquinho, né, desse link de toda essa conexão Alemanha, Brasil, Japão, enfim, o conhecimento todo que ele já adquiriu nessa estrada aí. Elton, por favor, seja muito bem-vindo. Estamos ávidos para escutar um pouco da tua história, tá ok? Obrigado, Lodete, obrigado, professor Gagione, foi uma bela introdução aí. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de poder estar trazendo um pouco para vocês, principalmente os alunos de engenharia, as pessoas que estão ainda trilhando a carreira da engenharia, no começo ou no meio da carreira, procurar mostrar para vocês, contar um pouco da minha história para tentar ser um fator motivador, né? Para vocês verem, tem uma história muito engraçada que eu vi uma vez num show do Moacir Franco, que eu levei minha mãe para assistir, e ele falou que com o passar do tempo a gente descobre que as pessoas se tornam todas iguais, né? Os problemas são os mesmos, as dificuldades são as mesmas, e a gente acaba se identificando muito com as histórias das pessoas, né? Então essa é a ideia de contar aqui um pouco da história. Agradeço aí a Alumni da Federal de Santa Catarina, a todos, o Guido, que me colocou em contato com vocês e fez esse convite. Eu falei, não, vou falar um pouquinho, acho que é interessante, tem bastante coisa que aconteceu na minha carreira profissional, né? Falar um pouquinho da Musashi, que é onde eu estou hoje, né? É uma empresa que tem 33 fábricas pelo mundo, fábricas em lugares que a gente não está muito acostumado, nós aqui do Brasil não estamos muito acostumados a verem operações funcionando, como Vietnã, Tailândia, Indonésia, Índia e China agora já está um pouco mais comum, mas eles estão lá há muitos anos já, né? Fábricas na Europa, na Alemanha, na Hungria, que também é um país que pouca gente tem experiência de fábrica na Hungria. Inglaterra, Canadá, México, Estados Unidos e Brasil são duas plantas no Brasil. Uma fica em Manaus, que é administrada lá pelo meu amigo Bob Murayama, e onde eu fico aqui é em Recife, são duas unidades que têm administrações separadas, né? A Musashi foi fundada em 1938, portanto ela já está com 82 anos de fundação, é uma fábrica que foi indo de pai para filho e se tornou, nos últimos 10, 15 anos, uma fábrica que foi internacionalizada, com ações na Bolsa de Tóquio, então, e hoje é presidida pelo neto de do fundador da empresa, que tem uma história muito interessante, né? Ele começou produzindo peças para máquina de costura, Singer, aqueles cames que fazem a agulha de costura subir e descer da máquina de costura,
e na década de 50 ele conheceu o fundador da Honda, o senhor Honda, que gostou muito da empresa dele e perguntou se ele não queria fabricar peças para a Honda, moto Honda, na época. E ele aceitou e tomou uma decisão muito corajosa, abriu mão de 13, 14 clientes que ele tinha, disse, não vou mais fazer câmbio de máquina de costura, só vou fazer peça para moto Honda, e está fazendo peça para moto Honda até hoje, 82 anos, 50 anos depois, praticamente, quase 50 anos, né? Fazendo peças para moto Honda. Aliás, mais, né? Porque foi em 54 essa história, então já são, nossa, bastante tempo, né? 70 anos praticamente. Então é uma parceria muito longa, né? Mas então vou contar um pouquinho agora como é que eu cheguei aqui. Para tentar ser bastante sumarizada a história, para não ficar muito longa, eu queria primeiro contar por que eu fui fazer engenharia mecânica, né? Foi uma coisa assim que eu já vinha desde criança sonhando, mas no dia em que eu fui fazer inscrição para o vestibular, que na época a gente tinha que ir até aí em Santa Catarina, em Florianópolis, né? Embaixo da biblioteca tinha aquela rampa de acesso. Embaixo, ali naquela rampa, você ia fazer inscrição, eles te entregavam um manual para você preencher um formulário. E eu peguei aquele manual, comecei a ler, porque eu fui lá para fazer medicina, né? E lendo o manual, comecei a ler sobre engenharia mecânica, que era um dos cursos que a universidade oferecia na época já. Falei, poxa, essa profissão aqui parece ser legal, né? Tem bastante coisa bacana para se fazer trabalhando como engenheiro mecânico. Eu vou mudar, não vou fazer medicina, não vou fazer engenharia mecânica. Então foi assim, aquela decisão que eu tomei ali naquela hora, mudou completamente o destino da minha vida e acabei me tornando engenheiro mecânico, porque eu me formei em 87. Então, assim, a vida é assim, né? Você toma uma decisão em certo momento dela, ou ela vai para o lado A ou para o lado B, depende daquele dia, daquele momento que marca a sua vida e marca a tua história. Quando eu estava faltando poucos meses para terminar o curso, eu estava numa aula de elementos de máquinas, e um dos colegas de sala de aula pediu para o professor dispensar a gente alguns minutos antes para fazer uma prova de seleção que a empresa Massey Ferguson PEC estava fazendo na época para selecionar engenheiros em várias escolas no Brasil, né, inclusive a Federal de Santa Catarina. E você podia optar lá, quando fazia a seleção do teste, se você queria trabalhar lá em Canoas, onde era a fábrica de tratores Massey Ferguson, ou em São Bernardo do Campo, onde tinha a fábrica de motores diesel, que era a Perkins, né? E eu tinha vontade de trabalhar em São Paulo. A minha vontade era ir mais para uma cidade maior, era um desejo, eu tinha essa sensação de que lá para mim seria um bom lugar para trabalhar. E eu optei, então, para me inscrever para fazer o teste para a fábrica de São Bernardo do Campo, onde era a PEX. Acabei sendo selecionado. Em outubro eu fui contratado, em dezembro eu me formei, dia 4 de janeiro eu comecei a trabalhar lá em São Bernardo do Campo. Essa fábrica hoje é uma concessionária Fiat, né? O tempo passa, muda muita coisa. Hoje a Perkins é a MWM International, eles se juntaram, e essa fábrica que era a Perkins que eu trabalhava virou a MWM International, que continua fabricando motores diesel até hoje. Tenho amigos lá até hoje trabalhando naquela empresa. Mas o que foi muito legal nessa primeira experiência minha, isso daí é uma dica para todos vocês que estão aí no front terminando o curso, é que eu não imaginava que eu iria usar tanta coisa que eu aprendi na engenharia logo no meu primeiro ano de carreira, né? Elementos de máquinas, mecânica dos fluidos, transmissão de calor, termodinâmica, combustão, mecanismos, enfim, uma infinidade de disciplinas que a gente aprende na faculdade, você nunca imagina que você vai usar um dia, né? Você se forma engenheiro, mas você não tem certeza se você vai realmente usar, né? E a disciplina e a profissão de engenheiro trabalhando com motor diesel, na área de pesquisa e desenvolvimento de motor diesel, foi uma experiência muito gratificante para mim. Me senti realmente realizado. Falei, poxa, estou usando muita coisa que eu aprendi na escola aqui no meu trabalho, né? Inclusive, naquela época, estou falando de coisas aí de 88, né? Faz tempo já, a gente já falava em emissões, já tinha um trabalho duro de controle de emissões, redução de particulados, já estávamos instalando equipamentos da Uriba para medição de poluentes dos escapamentos, fazendo ajuste de débito de bomba injetora para fazer uma calibração adequada de potência e emissões. Então, assim, já existia naquela época uma preocupação muito grande com o problema ambiental, né? Já se sabia que existia risco. Então, foi um trabalho muito gratificante para mim naquilo.
E uma coisa que eu me recordo bem, até contei na história, quem leu, quem teve a paciência de ler aí o meu resumo, eu falo um pouco sobre umas coisas bastante interessantes que eu fiz, é que eu fui designado a preparar o motor de sobrevivência do aventureiro, né, o Amir Klink. Quando ele foi para a Antártida pela primeira vez, ele ficou congelado, lá ficou meses lá parado, pegou uma invernada grande no Polo Sul, na Antártida, né? E o motor que era o gerador, que funcionava o gerador deles lá, quem preparou aquele motor foi eu, né? Então, acho que o Amir Klink nem sabe disso, né? Mas foi eu que fiz aquele motor, preparei, fiz todos os testes, motor partida a frio, que a gente tinha câmara fria para fazer teste de partida a frio e tudo mais. Foi uma experiência que deixou marca assim, na minha carreira, né? E eu estava lá um dia lendo o jornal, que naquela época as informações eram tudo por jornal, né? Não existia na internet como tem hoje, tanta informação assim. Eu era assinante do Estadão, assinante da Folha de São Paulo, leitor contumaz aos domingos, né? Eu adorava pegar aqueles jornais de 2,5 kg para ler no fim de semana. E lá eu vi um anúncio que estavam procurando um supervisor de engenharia avançada, que não sabia muito bem o que eles queriam dizer com isso, numa empresa chamada Monroe Amortecedores, né, que hoje é do grupo Tênico, mas já era também na época, mas não tinha o nome só Tênico, né, era Monroe Amortecedores, Monroe Autopeças S.A. Eu me candidatei, fiz um currículo que eu nunca tinha feito, mandei para lá, isso depois de uns 5 anos de Perkins, por curiosidade, me chamaram para uma entrevista e depois de 8, 9 meses me chamaram para assinar contrato e fui para lá como supervisor de engenharia. Foi uma outra experiência muito gratificante para mim, né? Agora era uma empresa americana, né? De capital americana, mas muito independente no Brasil. Não existia naquela época uma engenharia formada mesmo. O pessoal que trabalhava lá tinha muito conhecimento prático, pessoal muito experiente, aprendi muito com eles, mas não tinha uma engenharia de fato, né? Assim, laboratórios de ensaio eram precários, máquinas adaptadas, né, para fazer teste. Os desenhos eram feitos em prancheta, ainda não existia a tecnologia do CAD naquela época, né? Então, a minha missão lá, inicialmente, foi isso, foi montar uma engenharia, contratar alguns engenheiros, para a gente montar um laboratório de pesquisa e desenvolvimento de amortecedores, montar a parte de CAD para poder fazer desenhos de uma forma, com uma tecnologia melhor, com mais rapidez e segurança. E também comecei nessa época, isso já foi no começo da década de 90, 92, 93, a fazer algumas visitas aos clientes, né? Aliás, a minha primeira experiência, vou contar uma história engraçada aqui para vocês, foi levar um jogo de amortecedor para uma pessoa num dos potenciais clientes nossos, eu não vou citar nome, e aí levei a peça, não sabia, eu morava em São Bernardo, né? Trabalhava em Mojimirim, onde ficava essa fábrica, então eu ia para lá sexta-feira, voltava segunda de manhã. Uma sexta-feira, saí um pouco mais cedo, fui levar essa peça lá para o engenheiro lá dessa empresa. Cheguei lá, fiquei na portaria esperando, quando ele chegou para me receber, ele olhou para mim e disse, o que você quer? Eu não vim trazer uma peça aqui que pediram. Eu falei assim, mas agora você veio trazer essa peça? Essa peça era para faz um mês que eu pedi, eu não quero mais, pode levar embora. Você imagina, meu primeiro contato com o cliente foi assim, né? O cara me deu, chega para lá, que eu fiquei, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Mas, enfim, comecei a pegar gosto por essa experiência de trabalhar com montador aí, né? Falei, não, esse cara não vai me dobrar desse jeito, nós vamos conseguir fazer essa peça, ele vai aceitar. E vai testar essa peça para validar. E aí eu comecei a fazer esse trabalho lá na Tênico, foram alguns anos, comecei a ter os primeiros contatos assim, com efetivamente implantação de sistema de manufatura enxuta. Comecei a pegar gosto, então, pela fabricação de peças, né, processo de usinagem, tratamento térmico, cromação, montagem, solda, fabricação de tubos, sinterização, vários processos também que a gente aprende na escola. E eu comecei a ter contato aí dentro da Tênico e comecei a ver que é possível sempre fazer um pouco melhor do que você faz hoje, né? Essa foi uma grande lição que eu fui aprendendo ao longo da minha carreira, que é sempre possível fazer melhor o que você está fazendo. Na Tênico, como eu ficava de segunda a sexta-feira lá em Mojimirim, minha família morando em São Paulo, eu costumava sair da fábrica 10 horas da noite, 11 horas da noite, que eu peguei tanto gosto pela coisa que eu ficava lá trabalhando, queria ver o resultado, queria ver a coisa concluída e precisava fazer muitas coisas, eu ficava, né? Não tinha que fazer uma cidade pequena.
E isso acabou me ajudando muito, né? Então, mais uma lição assim que eu aprendi na vida nessa empresa foi: eu nunca fiz as coisas esperando que me reconhecesse pelo que eu estou fazendo. Eu fazia as coisas porque eu queria ver o resultado, queria ver a melhora, queria ver a coisa funcionando, né? Então, isso foi que acho que me ajudou a ir subindo na carreira, a ir sendo procurado por alguns headhunters, que foi o que aconteceu. Eu estava um dia na Fiat Automóveis, numa visita lá a eles, e toco o telefone dentro da Fiat, um headhunter perguntando: Elton, você está aí no Betim hoje, né? Tô aqui. Não existia celular na época também. Olha, dá para você ir visitar uma pessoa aí numa fábrica na CNH, aí perto, aí, que na época chamava Fiat Alias, eles querem te conhecer. Falei, tudo bem. Fui lá, estava o presidente, toda a diretoria me esperando para fazer uma entrevista. Fiz uma entrevista lá, eles me contrataram e fui trabalhar. 15 dias depois eu estava gerenciando a área de engenharia de fabricação, ferramentaria e manutenção, administrando 150 pessoas na fábrica de tratores da CNH, que hoje é a CNH, lá em Contagem. E foi, assim, uma experiência muito bacana, né? Porque a empresa precisava, de qualquer forma, aprovar um projeto de investimento que tinha sido rejeitado pela matriz, que, por incrível que pareça, embora seja italiana, a empresa, a matriz financeira ficava na Inglaterra. Então, eu tive, assim, um trabalho imenso para poder fazer um projeto, refazer todo o projeto de investimento para obter a aprovação da matriz, para modernizar a fábrica de Contagem, né? A gente conseguiu, depois de um período de 2, 3 anos, passar de 8, 9 máquinas por dia, uma produção de 14 a 15 máquinas por dia. Um trabalho duro de manufatura enxuta também, melhoria de processos. Foi uma experiência muito bacana lá para a gente que não tinha muita experiência na fábrica como si, né? Minha maior experiência era produto e cliente, aplicação e desenvolvimento de produto. Então, para mim, aquela ali também foi uma experiência muito bacana. Mas depois de 3 anos, a Tênico me chamou de volta, eles precisavam de um gerente, aí eu comecei a ir lá como supervisor, eles precisavam de um gerente de engenharia com urgência. Alguns projetos que estavam andando, eles tinham perdido o gerente que estava lá, me fizeram uma boa oferta, eu voltei para a Tênico, e aí, em Mojimirim, e aí já foi uma coisa bem diferente, né? Eu voltei com a missão de fazer o que a gente chamava de engenharia simultânea. Essa palavra, essa expressão, só foi surgir assim no mercado algum tempo depois, né? Porque eu não sabia nem que chamava de engenharia simultânea. Eu trabalhava da seguinte forma: eu administrava o pessoal da área de qualidade, engenharia de produto, processo e custos, né? E área de engenharia de manufatura. O que acontece? Antes, você ia fazer uma cotação para um cliente, por exemplo, né? Cotação, o cliente mandava um desenho para você: eu quero uma peça assim. Esse processo para chegar até o preço para o cliente levava, em média, 40 dias, né? 35 a 40 dias para fazer uma cotação. E o cliente já não aceitava mais isso, né? Ele queria resposta rápida. Então, com esse processo de engenharia simultânea, a gente conseguia colocar toda a equipe sentada numa mesa, abrir o desenho do cliente em cima da mesa, e em cima do desenho do cliente a gente ia riscando, conversando, discutindo, e falava: olha, vou gastar mais ou menos tanto em máquina, vai ser mais ou menos tanto de material, fazia um mais ou menos lá, que muitas vezes era bem próximo da realidade, e saía com o preço da peça praticamente na hora, né? Algum detalhezinho que ficava fora. Então, isso foi um ganho de velocidade no processo todo de cotação que a gente conseguiu, que nos deu uma enorme vantagem competitiva, né? Eu cotava para o cliente aí 3, 4 dias, quando o meu concorrente levava ainda 30, 40 dias para cotar, né? Então, nós ganhamos muitos negócios nessa época, e foi também nessa época que eu fiz a minha primeira viagem internacional, né? Na Tênico. Eu fui para a Itália, do projeto do Palio. Vocês terem uma ideia, que faz tempo, já a Palio não fabrica mais, mas aí nós ganhamos esse projeto, e aí fui convidado para ir para Turim, participar do desenvolvimento do produto, de algumas reuniões lá, peguei o avião, fui para a França, já tinha alguns anos de formado, acho que uns 5 ou 6 anos de formado, e foi uma emoção muito grande para mim, sabe? Assim, a primeira vez que o avião pousou no aeroporto de Charles de Gaulle, que eu fui fazer escala,
confesso a vocês que rolou lágrimas nos meus olhos, assim, porque eu falei, nossa, estou na Europa, quem diria que eu estaria aqui um dia, né? E fui, né? Depois desse dia, eu não imaginava que aconteceria tantas outras viagens, assim, ao longo da minha carreira, porque daí foram várias, né? Assim, eu tive chance de ir para a Alemanha, trabalhar com a Tênico também, com sistema de exaustão. Quando eu estava na Fiat, eu fiz um treinamento intensivo na Inglaterra de 40 dias, onde eu fiquei em Londres, Basildon, depois nós fomos para Antuérpia, Paris, aí fomos para Turim, depois para Bolonha, Brindisi, Lecce, várias cidades na Itália lá, a gente visitando fábricas, conhecendo pessoas que eu tinha relação para conhecer algumas máquinas, equipamentos, dos investimentos que estavam sendo feitos lá. Então, assim, foi uma sequência de experiências. Uma interessante também que eu fiz trabalhando na Tênico foi, eu passei também um período bem longo, praticamente 30 dias na Índia, onde eu fui lá como auditor, né? Quem diria, um brasileiro foi para lá para fazer auditoria em fábrica, para conhecer se os processos deles eram robustos o suficiente, se os equipamentos que eles tinham eram seguros e se eram realmente confiáveis ou não. Foi uma experiência muito bacana. O resultado dessa viagem, por exemplo, foi que uma das fábricas que eu fui visitar, minha recomendação foi fecha, porque não tem solução isso daí, né? Isso estou falando em 95, 96. Hoje, eu fui na Índia uns 6 anos atrás e a coisa está bem diferente, tá, pessoal? Mudou muito lá, a tecnologia é outra, os cuidados com a segurança, dos operadores, cuidado com a qualidade, de uma forma geral, assim, do que eu vi, mudou para melhor e mudou muito, né? Na Índia, China também aconteceu algo assim. Bom, aí voltei para a Tênico, nós montamos uma fábrica de escapamento lá, que tinha sido montada, montei o departamento de engenharia, de protótipos lá, que nos ajudou muito a ganhar novos negócios naquela empresa. A gente foi... eu digo a gente porque teve uma equipe, é claro, não faço as coisas sozinho, nunca fiz. Tem uma equipe por trás. Montamos um laboratório de teste de escapamento para ruídos e bypass noise e vários outros ensaios que, assim, foi bem legal a experiência que a gente teve lá. E eu fui, dentro da Tênico, nessa época, eu fui sendo convidado a assumir outras áreas, como área comercial, por exemplo. A engenharia e a área comercial ficou com minha responsabilidade. E eu fui, nessa época, cuidava também da fábrica na Argentina, em Cotia e Mojimirim, que eram as 3 unidades que a empresa tinha aqui na América do Sul. Então, constantemente indo para a Argentina, acabei aprendendo também a falar espanhol, aprendi um pouco de aperfeiçoei meu inglês, né? Porque eu aprendi o inglês na vida, foi a primeira empresa que eu trabalhei, era uma empresa inglesa. Então, tinha que aprender inglês, não tinha outro jeito. Os manuais todos em inglês e tudo mais. Aliás, isso me lembra bem o Eric Caspar Stemmer, que saudoso professor, que numa determinada aula falou assim, ele passou ali a bibliografia, né? Toda a bibliografia era em inglês e alemão, né? E eu, na minha inocência de estudante, perguntei, professor, não tem nenhum livro em português, não? Eu lembro bem, né? Quem conheceu o Stemmer sabe o que eu estou falando? Ele jogou o giz assim no quadro negro, olhou para trás vermelho de raiva, né? Falou assim, eu não sei quem perguntou isso, mas eu vou dizer uma coisa, se você faz engenharia e não sabe inglês, você pode se considerar um analfabeto, que não sei o que você está fazendo aqui. Aquilo, mexeu uma chave na minha cabeça, falei assim, ou eu aprendo inglês ou então eu estou morto aqui. E aí foi uma experiência muito boa, voltando agora à Tênico, né? Da Tênico eu saí, fui para a ZF, fui para a Benteler, pulei uma empresa aqui, a Benteler é uma empresa alemã, fabrica peças soldadas, altíssima tecnologia, centenas de robôs, fica em Campinas, uma fábrica que eu trabalhava, ficava em Campinas, e eles eram sistemistas, né? Eles montavam o chassi com roda, com o freio, o sistema de cabeamento de freio, toda a parte eletrônica, uma tecnologia muito sofisticada. Fui várias vezes para a Alemanha também com alguns projetos que a gente fez lá, trouxe novas tecnologias para o Brasil, tecnologia de escapamento, que hoje é um carro bem importante, um negócio bem importante da Bentley no Brasil.
De lá eu fui para a ZF, trabalhar com a parte de transmissões. Você vê que tem umas coisas bacanas na história, né? Porque a ZF foi muito legal. Eles patrocinavam fortemente corridas de caminhão, na época era um sucesso na Fórmula Truck. Então a gente ia a vários autódromos, assim, toda vez que tinha corrida, para apoiar as equipes, divulgar o produto, fazer propaganda, merchandising no negócio. Então foi uma experiência muito legal essas corridas de caminhão. Eu fiz muita amizade, pessoas que hoje estão aí na mídia fazendo comentário de corridas de Fórmula 1, eram amigos meus aí dessas corridas de caminhão. Então foi muito bacana essa parte lá. De lá eu fui para uma empresa, também fui chamado para ir para uma empresa chamada T-Drive. A T-Drive era uma separação da Visteon. Visteon era a antiga Ford Filco, que virou Visteon, separou essa divisão, venderam para um grupo alemão chamado T-Drive. Isso foi em 2008, né? Logo veio a Lehman Brothers, aquela crise financeira mundial, quebrou um monte de empresas do mundo inteiro, e lá não foi diferente, sofreu muito na Europa, acabaram passando a fábrica, inclusive, para os funcionários na Europa, e a gente ficou sozinho aqui no Brasil, foi muito difícil esse período, e a gente fornecia toda a caixa de direção para a linha Ford, era fabricada lá naquela fábrica, e todos os CVJ, né, os CV joint, que são as conexões, os homocinéticas que vão para a transmissão traseira, chama CVJ, né? Para Mustang e o Smart. Para vocês terem uma ideia, o Mustang usavam peças fabricadas em Guarulhos, né? Para quem não sabe, né? E o Smart também, peças fabricadas em Guarulhos. Então foi um período muito difícil, eu tive que fazer assim, um trabalho muito, muito duro naquela empresa para a gente reverter toda a situação, negociação com o cliente, buscar recursos, os bancos fechando as portas, não queriam dar crédito, e a gente conseguindo reverter uma situação de prejuízo para uma situação de equilíbrio e passou a ter lucro a empresa, depois de um trabalho muito difícil de implementação de manufatura enxuta. Ali foi um trabalho muito, muito desgastante, mas necessário a fazer. E até que a gente conseguiu vender a empresa para o grupo NTN, aí o pessoal de Curitiba deve conhecer, eles fabricam rolamentos, aí a SRN e a NTN. Então, assim, a gente vendeu a empresa para a NTN trouxe um japonês para assumir a presidência, como é típico, né? E aí eu saí. E saí e fiquei, agora que eu vou fazer da minha vida, né? Engenheiro, já com uma certa idade, estava com 40 anos, talvez, 46 anos, né? Aí eu resolvi montar uma casa de repouso, isso nem fala do meu currículo, mas eu montei uma casa de repouso que está lá até hoje há 10 anos, minha filha é quem toca essa casa de repouso, lá em Vinhedo, no estado de Vinhedo, e comecei a fazer alguns trabalhos de consultoria, de reestruturação de empresas em dificuldade financeira, né? Não é difícil imaginar que surgiram várias oportunidades para isso, porque as empresas, no ano de 2010, 2011, foi quando começou a marolinha virar tempestade no Brasil, e a gente teve muitas empresas que entraram em dificuldade financeira, em recuperação judicial, e aí eu fui convidado a ajudar umas 3 ou 4 empresas que eu trabalhei, que eu ajudei nesse processo de recuperação judicial. Mas em 2013, 2014, eu já achei que eu já não ia mais voltar para o mercado. Falei, acho que eu não vou... Minha profissão de engenheiro acabou, né? Vou fazer outra coisa, vou virar dono de casa de repouso e vamos que vamos. E comecei a mexer com horta. Na casa de repouso tem um bom terreno muito bonito, tinha um quintal bacana lá, comecei a fazer horta, plantar meus legumes, meus alfaces, eu sempre gostei de botânica, jardinagem, coisa e tal. E toco o celular, num belo segunda-feira à tarde, um indiano amigo meu da época da Tênico, ele era vice-presidente mundial da Tênico, isso já fazia uns 14 anos que eu não falava com ele, toco o telefone e ele me faz uma oferta para participar de um processo que eles estavam buscando uma pessoa para assumir a fábrica da Musashi no Brasil. Eu nem sabia o que era Musashi naquela época, né? Nunca tinha ouvido falar. Que eu nunca tinha atuado no setor de motocicletas, exceção de alguns itens da Yamaha, que eu forneci uns tempos numa empresa que eu trabalhei.
mas não sabia o que era. Era uma coisa, para mim, foi surpreendente. Ele lembrar de mim 14 anos depois, fazer a proposta, aí em janeiro, isso era dezembro, em janeiro, o presidente do Grupo Mundial veio para o Brasil, em São Paulo, quis me encontrar, fui lá me encontrar com ele em São Paulo, fizeram a entrevista ali, conversamos no hotel perto do aeroporto, e aí me fizeram o convite, ó, vai lá conhecer a fábrica em Recife. Eu confesso para vocês que eu fiquei impressionado com o que eu vi aqui, sabe? Eu nunca imaginei que a gente é do Sul, você não sabe muito bem o que acontece aqui. Como o pessoal que vem para o Nordeste, a maioria das pessoas vem a turismo, né? E não sabe que tem uma indústria aqui, né? Essa Musashi já está ali como Musashi desde 97, mas como fábrica nesse lugar desde 1974. Então faz muitos anos que essa fábrica está ali. É uma fábrica impressionantemente grande, né, com 600 máquinas operatrizes, vários processos de fabricação, desde forjaria, uma bela de uma ferramentaria, parte de tratamento térmico, vários tipos de processos de tratamento térmico, várias máquinas de usinagem, todas com a grande maioria, pelo menos, né, robotizadas, com movimentação automática entre uma máquina e outra. E eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, isso aqui é um mar de oportunidade, né? Nós vamos conseguir fazer um trabalho bonito aqui. E foi o que eu aceitei o desafio e a gente está lá. Estou lá há 3 anos e meio, fazendo o trabalho de uma que a gente chama de transformação Lean lá, né? A gente já conseguiu, para vocês terem uma ideia, melhorar em 90% a produtividade da fábrica. Isso em 2 anos que a gente tem feito uma transformação Lean lá dentro. Semana sim, semana não, tem um novo projeto Kaizen de 1 semana que a gente faz lá, e mudando muita coisa, mesmo assim, enfrentando alguns dilemas, porque a fábrica da Musashi, ela é mais ligada à Honda do que Toyota, né? Então, quando você fala em sistema Toyota de produção, cria um certo animosidade dentro da empresa, mas mesmo assim eu confio na tarefa, na atividade Lean, e nós estamos lá fazendo esse trabalho. Então, assim, de uma forma geral, né, quase 20 minutos falando aí, é isso, né? Foi a minha história para vocês, pessoal da engenharia. É isso. Estou aberto para perguntas aí. Ô, Lodete, se você quiser, pode interferir. Olá, pessoal. Em tempos de home office, vocês estão vendo a minha tela? Hoje estava em uma das N reuniões, né? Aí o manager falou, vocês veem minha tela? Eu fiz uma apanhada e a pergunta que eu mais faço agora é, vocês veem a minha tela? Fantástica a história, Elton. Eu fiquei aqui anotando algumas coisas com a mão esquerda, né? E até hoje eu não escrevo direito, né? Já fazem 45 anos. E temos aqui algumas perguntas que eu anotei, e temos umas aqui que o pessoal fez, Elton. O pessoal ficou curioso com a Fórmula Track. Ah, Né? Eu também. Então, eu vou ler aqui para você. Ó. Você pode contar mais sobre sua atuação nas corridas de Fórmula Track? Né? Tem posso. um feedback aí. Quanto de turbo que enche aí? Qual é a pressão de turbo? Temperatura de entrada de turbina? Cara, ali não é nem na entrada, a gente mede a temperatura de escapamento, né? Você sabe disso, né? Regulado na pista, na temperatura de escapamento, porque dependendo da temperatura da pista, você vai lá e regula o débito da bomba, na temperatura de saída do escapamento. Né? 720, 750 graus ali, é a regulagem do escapamento na pista. Né? Mas é uma escape. É uma coisa impressionante. Turbina, hein? Devia estar assim. Ficar mais vermelho que eu, assim, né? Legal. Mas, olha, é uma emoção muito grande aquilo, né? Porque são uns brutamontes com uma potência gigantesca, uns animais que dá 1.100 cavalos. Você sabe que a velocidade daqueles caminhões é controlada por radar, né? Eles, na reta, por exemplo, você tem um limite, você não pode passar de 180 por hora num certo ponto lá, porque se passar, o caminhão não freia, né? Exato. Então, eles limitam a velocidade ali para poder segurar o caminhão antes do final de reta. Mas é assustador. Eu lembro bem, uma vez, eu fui ver uma largada besta, né? Entre a entrada do box de Interlagos e a reta de largada, a largada de Fórmula Truck é feita em movimento. Né?
Eu fui lá cumprimentar os pilotos no grid de largada. Na hora que eu saí, eu falei, vou ficar aqui para ver essa largada dessa curva aqui da entrada do box. Rapaz, na hora que aqueles caminhões passaram ali a 160 por hora, 180 por hora, deu medo aquela coisa. Eles passaram a 30 centímetros da minha cabeça, eu vou morrer. Mas assim, mas o mais legal é a técnica, né? A tecnologia que tem ali para fazer aqueles caminhões fazer o que fazem ali, né? Você sabe que a Fórmula Truck brasileira foi numa época aí do Aurélio, né, que era o grande incentivador da Fórmula Truck, foi a principal categoria de corrida de caminhões do mundo, né? Assim, não tinha nada parecido, um negócio impressionante. Lotado, né? No Brasil, tu não lotado, via. Né? Aí teve algum problema ali, acho que o Aurélio faleceu, a esposa tentou tocar um negócio lá, mas acho que se desentenderam com os pilotos, eu não sei muito bem os detalhes, no final acabou acabando a Fórmula Truck do modelo que era, né? Uhum. Aí virou Copa Truck, não sei muito bem. Mas imagino que deve ter sido uma experiência, vamos dizer assim, muito... São outras dimensões que nós não estamos acostumados, né? Outra realidade, né? É uma diversão, essa é uma parte divertida da profissão, né? Você trabalha no escritório de segunda a sexta-feira, na pressão, na cobrança, no resultado, e no sábado e domingo você está lá no autódromo, que no fundo está trabalhando, mas é uma diversão, né? Encontrar pessoas, pilotos e pessoas da área de marketing, isso é muito bacana. É uma experiência. Não gosta daquilo, né, Elton? Quase não gosta, né? Verdade. Muito bom, muito bom. Aqui é outra do pessoal. Você atuou no desenvolvimento de várias aplicações de motores diesel, inclusive no motor de sobrevivência do Amir Klink lá na Antártida. Foi isso? Pode comentar mais sobre o uso do motor por parte do Amir Klink? Pegava frio? Precisava fazer foguinho embaixo do cárter? Não. Tirar grau da bomba? Como é que é? Você sabe que o motor PEX tinha fama, né? De motor que não pegava no frio de jeito nenhum, né? Até esses dias mandaram um vídeo para mim que eu dei muita risada. O cara pôs fogo no motor. Pôs fogo mesmo assim por fora do motor para poder dar partida. Era fama. O pessoal punha latinha de óleo diesel embaixo, punha fogo para queimar, esquentar o óleo e pegar o motor, né? Mas isso já foi, na época do Amir Klink já não era mais assim, esse motor já tinha bem mais tecnologia, as taxas de compressão eram outras, né? O design da câmara de combustão era diferente, existia um controle de débito de bomba injetora, a bomba injetora já era uma tecnologia bem melhor, rotativas, né? Não eram bombas injetoras lineares, né? São motores menores, né? Motores de 4.236, 4.236 centímetros cúbicos, né? Que era a medição tudo em medida britânica, né? E o motor pegava fácil, não tinha problema, ele mantinha bem a situação lá. E foi o que manteve ele sobreviveu lá, né? Porque funcionava toda a parte de aquecimento, toda a parte de conservação de iluminação, tudo lá com esse motor, né? O 4236 da Perkins, lá, que foi o que manteve ele vivo. Ele precisou aprender também a cuidar bem das baterias, né? Porque no frio e bateria não são muito amigos, não é verdade? Verdade, ele fez um curso lá também sobre manutenção de motores, né? Levou algumas peças de reposição, né? Expliquei para ele algumas coisas de motor, como é que funcionava, se desse alguns problemas, ó, veja se é isso, se é naquilo, porque a gente já tinha uma certa, embora 3 anos só de motor diesel, não é tanto tempo assim, né? Mas já conheci alguns problemas que podiam dar e o que eu deveria fazer para regular. Muito bom, muito bom. E deu tão certo que o Amir está aí, vindo. Está aí, ele foi de novo, ele fez uma outra excursão mais longa, ele deu uma volta em torno da Antártida depois, né? Deu certo, sim. O Paraty, né? Que era o Paraty 2, lá, que era o parque famoso dele. Quem não lê os livros dele, pessoal, estão perdendo tempo. Os livros são bons. Vale a pena. Outra aqui, ó, do Bob Murayama. Elton-san, dentro das suas experiências, quais das culturas foi mais desafiadora para o seu trabalho? Uma pergunta difícil, mas a japonesa, sem dúvida nenhuma, né? Desafiadora porque as outras empresas que eu trabalhei, normalmente eles delegam para você, ó, meu amigo, eu quero ver o resultado, né? E você, esporadicamente, você conversa com eles sobre um assunto técnico ou outro, quando você precisa de algum suporte, alguma coisa assim. Já a cultura japonesa é mais complicada. Você tem que convencê-los realmente de alguma coisa que você queira fazer aqui. Eles são bem reticentes a mudanças, né?
Eles têm até o método de trabalho deles, a tecnologia deles, tudo é planilhado, procedimentado, tudo tem regra, e você tem que aprender a seguir as regras, mas como a gente está num país que precisa também ter um pouco do jeitinho brasileiro, senão a coisa não anda, então essa mistura de culturas assim, entre Brasil e Japão é que realmente para mim é mais complicado, foi mais complicado, é um grande desafio, mas eu gosto muito, sabe? Aprendi muito com o japonês, a forma deles trabalharem. Uhum. Nós lá no Grupo Volvo, existe uma divisão também japonesa, chamado UD Trucks. Apesar de ser o mesmo powertrain, a calibração é diferente. Então, eles vêm lá com um Microsoft Word, mas a história que é contada, que é a calibração, né? Lá é feita no Japão, aí tem motor que é feito na Suécia, motor que é feito na França. Então, para esse povo todo se entender, haja processo, né? Exatamente. Excelente, muito obrigado. E aqui, ó, pergunta: como desenvolver o conhecimento e habilidade de lidar com pessoas? Quais foram os obstáculos maiores que tu encontrasse aí no caminho? Eu já peguei algumas situações assim, com relação a lidar com pessoas, né? Eu sempre tive facilidade assim, de amizade, de conversar com pessoas, de me relacionar com pessoas, assim, né? Acho que eu sempre fui meio, não diria político, mas mais diplomata, né? De tentar conciliar as coisas, mas eu já tive situação de reunião, assim, eu liderando a reunião, eu como diretor, né? E pegar dois gerentes querendo sair do tapa na minha frente, né? Por desentendimento, quer dizer, ter que levantar, não, eu já não sou muito pequenininho, né? 1,83 de altura, 100 quilos, né? Eu levantei, né, para dar uma bronca nos caras, vamos parar com essa discussão, tá pensando. Então, assim, mas a maioria das vezes foi tranquilo, sabe? Já aconteceu a situação, assim, de ter que os caras olhar para você assustado, pô, o cara ficou bravo, né? Melhor a gente parar. Já aconteceu esse tipo de coisa, assim. Mas normalmente dá tudo certo, né? Normalmente dá certo, normalmente dá certo. Aí, já aconteceu outra história, vou contar uma história engraçada para vocês aqui. Eu ia muito na Fiat. Essa história eu posso falar ao cliente, porque a pessoa já não está mais lá. Eu ia muito na Fiat. Praticamente eu tinha crachado a Fiat. A gente desenvolvia o Tempra, o Palio, o Uno, todos os amortecedores lá eram da Tênico na época, né? Antes eles comprarem a Maré, né? A Cofap. Né? Então, quem fornecia amortecedor lá era a Monro. E eu ia lá praticamente semana sim, semana não. Ficava lá 2, 3 dias, voltava para fazer alguns trabalhos aqui. E teve uma ocasião, eu tinha passe livre, eu chegava lá para a recepcionista, já sabia quem eu era. Ô, senhor, tudo bem? Ô, chegou tarde hoje, aí sei que tava boa a festa. Então já era uma relação assim, naquela portaria lá. Então eu fui, ela me deixou entrar, vou lá na engenharia. E fui a pé lá para a engenharia. E quando eu cheguei lá, o cara, imagina, os caras eram amigos, né? Olhou para mim assim, assustado. Ué, você marcou com alguém? Não, vem fazer uma visita, cortesia aí. Daí o cara sumiu, né? Daí a pouco voltou o gerente da engenharia, rapaz, era um argentino lá. O que você está fazendo aqui? Eu falei, não, vim fazer uma visita, ver como é que estão minhas peças no teste. Você marcou com alguém? Eu falei, mas eu nunca marquei. Mas agora tem que marcar. Some daqui, sai daqui de dentro. Eu falei, pô, caramba, ficou tudo errado, né, cara? Pô, cara, aquilo foi chato, marcou. Isso, olha, cara, faz uns 25 anos essa história aí já, mas aconteceu, faz parte da profissão. Tem momentos que você vai passar por saia justa, por situações complicadas, né? Uhum. Mas, assim, depois tudo foi esclarecido, que tinha dado um problema de uma pessoa que tinha ido lá roubado uma peça lá para espionar, e aí eles tinham proibido de... Naquele dia tinha tido uma reunião de manhã, proibindo pessoas que não fossem convidadas. Então, eu cheguei lá, né? O primeiro cara que chegou, né? Então, você imagina... Mas, já foi. Lá foi só para marcar a vida, né? Eu lembro quando o Palio chegou, ainda morava em Floripa, e tem um amigo ainda de turma que está na Bosch, França, e ele é Fiat de carteirinha, assim. Quando ele viu aquele Palio na concessionária acho que era a Fipasa, verdinho, eu lembro até hoje, assim, da expressão, né? Aquele olho brilhando e tal. Então, deve ter dedo teu aí, né? E o Uno Turbo, você estava envolvido no Uno Turbo? Pois é, cara, vou te contar o Uno Turbo. Essa história é boa, hein? Quem foi fazer o desenvolvimento desse carro aí fomos nós lá na Tênica.
a Fiat colocou no turbo dele no container e mandou lá para Mojimirim para a gente testar esse carro. Né? Eu falei, cara, vou dar uma volta nesse carro aqui antes de mexer no amortecedor, vamos ver como é que tá esse negócio, né? Para ver o que a gente tinha que mexer. Né? E eu saí naquela BR, na SP-340 lá, em direção a Mogi Guaçu, e entrei na alça de acesso de retorno, quem conhece lá sabe do que eu estou falando. Tem uma alça de entrada assim para Mogi Guaçu, faz um balão, você volta por cima da pista, faz outro balão e volta para a pista lá de lá, né? E eu entrei na curva um pouco mais do que o limite suportável e saiu o pneu da roda no meio da curva. Você imagina, eu fui fazer a curva, saiu o pneu da roda, nossa, segurei o carro lá, pô, cara, foi triste o negócio, mas o carrinho andava, viu, rapaz? Aquele carro, ele foi, pelo menos aquele protótipo que eles mandaram lá, era um protótipo, ainda andava muito aquele carro lá, velho. Bacana. Não sei se vendeu muito, não lembro se vendeu muito esse carro, acredito que não, né? Mas o turbo era... Eles preparavam um turbo para andar, né? Diferente dos turbos que tem hoje, que é para fazer 3 cilindros turbo, economizar um pouco na potência, no consumo, né? Aliás, conseguir mais potência com menos consumo, mas na época era para realmente dar performance, né? Um carro esportivo. Uno turbo, bem lembrado esse. Eu pegava carona para ir de Floripa para Turvo com um amigo nosso que tinha um Uno turbo. Então, você pode contar para ele que o amortecedor foi eu que fiz. Tá bom, viu? Parabéns. Ai, ai. Bom, tem uma pergunta da Priscila. A Priscila Gonçalves é da Alumni, ó. Elton, obrigado por compartilhar esta incrível história aqui. Gostaria de perguntar a sua opinião sobre as oportunidades na indústria automotiva para os engenheiros de materiais. Nossa, são muitas, né? Assim, hoje, claro, indústria automotiva no Brasil é uma coisa que é uma incógnita depois dessa pandemia, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, né? Eu acho que ela tem também o evento do carro elétrico que está chegando, mas a quantidade de melhorias que precisa ser feita na tecnologia automotiva é muito grande, né? Novos materiais estão chegando aí, nanotecnologia, materiais que você precisa melhor ser mais esbelto, com maior dureza, rigidez e resistência ao desgaste. Então, tem um mar de oportunidades na área automotiva que eu tenho certeza que engenheiro de materiais tem muito, muito potencial aí para poder fazer um bom trabalho. Né? Com certeza, né? Cada vez maior a densidade de potência dos motores, né? Porque o pessoal fala motor diesel com 50% de eficiência. Motor de ignição por centelha, 40 e pouco. Qual é a pressão cilíndrica? Né? Quais as temperaturas? Quem suporta isso tudo? Pois então, é um universo aí ainda a evoluir, né? A gente poderia fazer uma live especificamente para falar sobre isso, né? Sobre tecnologia automotiva, sobre o que vem pela frente, o que vai ser, o que se espera do mercado, qual é o futuro do motor de combustão interna, o que vai acontecer com a parte de petróleo também, tem muita coisa. Mas uma coisa eu falo para você, eu acho que o motor diesel é o que vai durar mais tempo aí no mercado, com certeza absoluta, porque muito dificilmente vai conseguir substituir por bateria motor elétrico, né? A curto prazo, pelo menos. Em uma garrafa de 1 litro, estão vendo meu litro aqui, pessoal? Em uma garrafa de 1 litro de diesel, nós temos 42 milhões de Newton-metro de torque armazenado. Pois é. Ó, a facilidade de transporte, de volume e de energia. Então, o Brasil é um continente, o Brasil, né, transporta muita carga, e eu acho que tem muita, né, eu sou do setor diesel, de transporte, tem muito trabalho para engenheirada, viu? Muito mas mesmo máquina fora de estrada, né, para construção de estrada, mineração, como é que você vai pôr um motor elétrico, um negócio desse? Eu não vejo não consegue a potência, não consegue o torque que você precisa pelo menos ao custo, né? O futuro é eclético, né? O futuro ele é eclético. É uma matriz, é um somatório, é parceria, é fonte diferente, é uso diferente. Cada um vai convergir para a sua fonte de energia renovável, para o seu uso. Né? Depois, né, Elton, como tu frisou, né? Emissionar, carbono, footprint, CO2, aquecimento. Então, a gente tem um mundo enorme aí pela frente, né? Obrigado pela pergunta, Priscila. Outra aqui. Obrigado, Priscila. Elton, como fez para conciliar e balancear conhecimento técnico e gerencial ao longo da carreira?
Isso foi uma coisa assim, né? Nem todo engenheiro faz o que eu fiz, né? Não quer dizer mérito nenhum, muito pelo contrário. Assim, algumas pessoas realmente vão para a parte técnica, vão fazer mestrado, doutorado, alguns viram professores, outros vão para a indústria na área de pesquisa e desenvolvimento, puramente simples, né? E outros vão para a área, vai fluindo para a área administrativa, foi o que aconteceu comigo, né? Foi natural, não foi nada planejado, vou fazer isso para chegar ali, nunca trabalhei dessa forma, né? Eu gostava muito da parte técnica, sempre trabalhei com a parte técnica, mas fui conseguindo também conciliar a parte comercial, relacionamento com pessoas, liderança. Acho que isso foi uma coisa meio espontânea, né, de poder assumir liderança em cima com pessoas. E mais do que isso, eu acho que o resultado da minha liderança acabou transformando alguns ex-colaboradores que eu contratei, assim, recém-formados, ao longo da minha carreira, ou que eu peguei de laboratório, de teste, para operador de máquina de ensaio, que eu trouxe para trabalhar comigo, fiz estudar inglês, fiz fazer engenharia. Uns viraram presidente de empresa antes do que eu, outros viraram diretores de empresas muito maiores do que a que eu trabalhava. Então, assim, isso foi muito gratificante, né? Porque eu consegui ser também um professor de engenheiros para a vida profissional, né? Não dentro da escola, mas na vida profissional, para conseguirem carreira. E eu tenho muita satisfação, porque até hoje eu vejo gente que dá esse feedback. Poxa, aprendi com você, obrigado pelas coisas que você me falou aquela vez. Às vezes você fala uma coisa e nem percebe que aquilo vai mexer com a cabeça da pessoa e vai transformá-la definitivamente, né? Isso acho que é um dom que Deus me deu fazer isso aí. Não tem muito segredo para explicar as coisas. Sorte de quem está em volta, né, Elton? Eles. Às vezes as pessoas, o que sobra, o que restou é a esperança, né? Às vezes uma conversa, uma fala, mesmo despretensiosa, você reacende aquela esperança. Exatamente. E a pessoa rever, cara, é isso, né? Isso transforma, né? Isso é muito bom. Já aconteceu exatamente isso comigo, sabe? Vem uma pessoa que você encontra muitos anos depois, em algum evento, alguma coisa, por encontro de fornecedores, ou encontro de associações aí, Automotive Business, ou Autodata, que faz os encontros, os eventos, e a pessoa vem falar com você, poxa, Elton, você lembra aquele dia que você me falou isso? Na verdade, você nem lembra, né? Porque você falou numa conversa. Pô, aquilo mudou minha cabeça, cara. Depois que você falou aquilo para mim, comecei a enxergar o mundo de uma forma diferente. Falei, pô, que legal. Mas não falei para você pensando nisso, eu falei o que eu achava na hora, né? Então, essas coisas acontecem, né? É interessante. Como aconteceu comigo também, sabe? Que nem eu contei para vocês a história do saudoso Stemmer, que falou numa aula lá que se você não fala inglês, você é um analfabeto da engenharia. Eu falei, poxa, sou obrigado a aprender inglês, né? Então, foi isso que mudou minha vida. E hoje eu falo inglês, falo um pouco de espanhol, arranho o alemão, arranho um pouquinho do japonês, falo italiano. Então, assim, isso foi tudo na carreira. A carreira foi me ensinando, né? Vai te dando, como a gente conversou antes da nossa live, né? Que acaba obrigando você a aprender um pouco de outras línguas, porque você está lá no meio, pelo menos a cortesia, de você conversar com as pessoas, o mínimo, né? Você tem que aprender, né? Sim. Não dá para sentar numa reunião técnica conversando em alemão, em inglês vai, mas italiano até consigo também, mas espanhol também, mas alemão já não consigo, mas eu sei falar um bom dia, uma boa tarde, quanto custa, quanto é, obrigado, e essas coisas você vai aprendendo. Isso aí faz toda a diferença, sabe? Uma cerveja a mais, essas coisas que são importantes da carreira, né? Tudo a ver. A atitude, né, sua de se propor a aprender a língua, para fazer aquele primeiro apoio, está muito valorizado. Independente se é da gente para eles e deles para a gente, né? Exatamente. Isso é muito bom. O Rodrigo pergunta, Elton, a Musashi faz desenvolvimento também no Brasil? Como a empresa vê a parceria com universidades? Olha, a Musashi tem alguma coisa de desenvolvimento no Brasil, por exemplo, ela tem um portfólio de produto bastante ampla, né? Ela fabrica, vou falar um pouco dos produtos que ela fabrica. Para motocicleta, por exemplo, todas as engrenagens de câmbio são fabricadas aqui em Manaus, né? Engrenagens de câmbio das motos Honda são fabricadas em Manaus, montadas em Manaus, algumas engrenagens fabricam lá, mas muitas são fabricadas aqui em Recife. Então, são engrenagens de câmbio, de altíssima precisão e tecnologia. Esses produtos, eles estão com a gente há tantos anos que a gente é capaz de fazer sozinho, né? A gente não precisa de engenharia do Japão, né? A gente fabrica disco de freio. Então, os discos de freio das motos Honda são feitos aqui em Recife.
A gente fabrica coroa e pinhão. Então, as motos, as coroas e pinhão de moto são fabricadas aqui em Recife. Balanceiro de motor, fabricado aqui em Recife, né? E tem as catracas, as catraquinhas que vão lá dentro do motor de partida, né? Dentro do motor, para fazer a partida do motor, são fabricadas aqui em Recife. Então, são todas peças de altíssima precisão que a gente já domina o know-how e a gente faz aqui praticamente sozinho e manda, às vezes, para o Japão para validar. Então, quando você entra na parte, por exemplo, de diferencial, que já é para carros de passeio, aí já tem um know-how um pouco mais pesado, né? Algumas simulações em elementos finitos, bancada de ensaio, cálculo fugiu a expressão aqui, mas tem um cálculo de dentes de engrenagem. Nossa, gente, eu, engenheiro, esqueci esse termo, depois eu lembro. Mas é para calcular mesmo o dente de engrenagem, para fazer o engrenamento, isso daí que é feito no Japão. A gente não tem know-how aqui para fazer. Entendi. É isso. E como você vê a pergunta que a Gabriela colocou aí, né? A interação, né, da indústria com as universidades, né? Boa pergunta. A gente tem, eu acho que assim, fomos melhores nisso já. Não é só na Musashi, mas eu acho que em outras empresas que eu passei, a gente já teve mais interação com as universidades. Isso é uma coisa que a gente precisa retomar, sabe? Uhum. Eu acho que a indústria brasileira, ela está passando um momento de depressão, eu diria assim, né? Sabe quando depressão você não quer falar com ninguém? Nós estamos vivendo um momento como esse, né? Mas o que eu posso dizer para você é o seguinte: o que a gente procura fazer é dar oportunidade aos jovens que estão se formando, os estudantes, né, que estão em processo de período de estágio, fazer um estágio para fazer pelo menos esse intercâmbio com a universidade aqui da região, a Federal de Pernambuco, a Federal da Paraíba, a Estadual de Pernambuco, que tem curso de engenharia mecânica, tem outros cursos de engenharia mecânica aqui no estado também. A Uninasal tem também curso de engenharia mecânica aqui, em diferentes níveis de aperfeiçoamento, né, de especializações. Mas, assim, precisa ter mais esse intercâmbio, sabe? Usar mais o recurso da universidade, essa aproximação, nem que seja uma pesquisa mais para longo prazo. Isso é uma coisa que eu sinto assim que a gente poderia estar aproveitando melhor, né? Eu vejo que Santa Catarina está na vanguarda quanto a isso, e sempre esteve, né? Desde a época que eu estava aí, a aproximação com a VEG, com a Tupi, né? Com a antiga Empraco que tinha aí, com tantas outras, né? O pessoal de Tubarão, lá com as partes de Caguari, o pessoal da fábrica de motores aí que tem falei já VEG, mas tinha a Coba, que tinha também, né? Não sei se a Coba que existe ainda, mas tinha a fábrica de motores lá. Já foi absorvida. Foi absorvida pela VEG, né? Mas então, tem várias outras empresas aí, que eu estou só me lembrando de algumas, assim, né? Que essa proximidade com a universidade é muito maior, né? A área automobilística é muito liderada, muito movida por multinacionais, né? Que normalmente já fazem esse trabalho lá fora, então já limita um pouco mais assim, a pesquisa pura, o que é uma pena, né? Eu acho que esse é um dos problemas da nossa indústria brasileira aqui, essa dependência do capital internacional no que tange a indústria automotiva, né? Coisa que não acontece na Coreia, no Japão, na Alemanha, França, né? Eles têm a própria indústria, com a própria tecnologia, os Estados Unidos, né? Mas nós, Canadá, México, Brasil, Argentina, Espanha também tem alguma coisa de tecnologia própria, que já virou Volkswagen, mas tinha, né? Itália também tem alguma coisa. Mas todos os outros países que têm fábrica, assim, a maioria é muito parecido com o Brasil, né? A tecnologia vem lá de fora. Daí eu aproveito o gancho, né? Obrigado pela explanação. Uma vez eu estava numa palestra, aí um aluno estava um pouco já desanimado com a situação, justamente por causa desse, né? A proximidade, indústria, universidade e tal. Aí ele perguntou: mas, Júlio, o engenheiro brasileiro, ele é bom para trabalhar no mundo afora? Ele é competitivo? Né? E o que tu acha? Eu tenho a minha resposta já. Né? O brasileiro manda bem pra caramba. Vou dar uma resposta para você agora. Hoje, está desembarcando no Canadá 2 engenheiros que eu exportei para lá. Foram exportados. Eu exportei os engenheiros para lá. Eles foram demitidos aqui, contratados lá pela Musashi do Canadá.
para trabalhar na engenharia de produto lá. E no Canadá eles têm toda a tecnologia de desenvolvimento lá, né, para atender os clientes, coisa inclusive de inteligência artificial, equipamentos que fazem, por exemplo, inspeção, ele vai aprendendo a inspeção na peça, né? Inspeciona uma peça, compara com o padrão anterior, vê que tem uma diferença, ele já faz a seleção de uma forma inteligente, né? Então, você vê a tecnologia que está se desenvolvendo lá fora, né? Eles têm, por exemplo, carrinhos para abastecer linha de montagem automaticamente. Você coloca o container de peça numa determinada posição, à medida que vai sendo consumida lá no local de fabricação, o carrinho já vai automaticamente, pega o container, traz para o local, ali substitui pelo cheio, tira o vazio, leva de volta lá para encher na outra operação. Então, assim, são tecnologias que exigem um know-how bastante sofisticado. E eu acabei de exportar 2 engenheiros hoje, que chegaram hoje lá no Canadá, para começar, vão ficar 15 dias de quarentena, esperando ver se não tem Covid, e vão se juntar ao grupo lá. Então, assim, o engenheiro brasileiro é muito bem visto lá fora. A gente não fica nada atrás da engenharia lá de fora, eu diria até o contrário, sabe? Eu acho que a nossa engenharia, os 5 anos de engenharia no Brasil, ele dá uma formação muito mais aprofundada do que dá nos Estados Unidos, por exemplo. Que a engenharia é um curso um pouco mais menos complexo, né? Você acaba fazendo uma pós-engenharia para você realmente virar um engenheiro, né? Então era difícil para mim até comparar. Não, eu sou engenheiro. Daí você comparava com o cara, eu também sou, mas você fez tal disciplina? Não. Mas eu fiz no curso. Ah, não, essa disciplina eu só faço depois, né, no mestrado, né? Poxa, então ficava meio estranho para mim, sabe, essas comparações assim. Então, eu acho que a engenharia no Brasil, ela não deixa nada a desejar, e realmente a gente pode confiar no engenheiro brasileiro, sim. É isso aí, concordo. Vou brincar muito que o engenheiro brasileiro, ele é bom na ninjabilidade, que é ninja, é ou não é ninja? É ninja. Então, Elton, aqui, ó, do Gilberto Tsuda. Qual que é o teu conselho para os novos engenheiros que estão iniciando sua carreira neste momento? Olha, Gilberto, eu diria para você o seguinte, faz o teu trabalho e tem que gostar do que você faz, sabe? Porque se você não gostar do que você faz, não faça, porque você vai ter muito... E não seja assim ambicioso, eu vou fazer isso para chegar ali, vou conseguir, não. Faça o teu trabalho com a qualidade que tem que ser feita, se dedique, faça mais do que se espera de você. É isso que eu falo, porque se o teu chefe perguntar, eu preciso que você faça isso, faz isso, mais o A, B e C de opção para o teu chefe. Quando você conseguir fazer isso, você pode ter certeza que a tua carreira vai deslanchar. Quando você traz solução e não problema para o teu superior. Esse que é o segredo do negócio. Exato. Vai ideias. Não te chama, né, Elton? Ideias. Traga ideias novas, sugestões. Né? E humildade, gente. Humildade é tudo. Se você não tiver, começar a querer achar que você é o rei da cocada, já é um problema. Humildade, exato. Perseverança, foco. Perseverança. Né? Quando eu fazia colégio lá no Turvo, quem é de Turvo, lá no sul de Santa Catarina, não fala que eu sou de Turvo, né? Eu sou do Turvo, esse é o turvense raiz. Né? Tinha um professor e ele sempre foi assim, extremamente parceiro dos alunos, né? Chegava uma pesadinha e falava, faz aquilo que tu gosta, né? Conquiste as coisas com o teu suor, com a tua dedicação, assim tu vence sem ter derrotado ninguém. Isso, desde piá, eu lembro e trago. Eu acho que a humildade, a perseverança, né? E seguir o que o coração fala, eu não vou trabalhar, né? Eu vou lá viver, eu vou aproveitar, eu vou saborear o dia a dia. Senão vira castigo, né, Elton? É verdade. Não. Tem que estar com prazer, né? Tem que ter prazer no que faz. Senão... Pessoal, quem está nos assistindo, se inscrevam no canal da Lumine, clica lá no sininho, ativar, se inscreva, dê seu like, né? Não se esqueça de fazer isso, né? Eu tenho aqui outra, engenharia versus a área comercial, né? Como é que é a sinergia? Primeiro eu vou para a engenharia, depois vou para a área comercial, ou eu entro na área comercial, depois vou para a engenharia, tanto faz? Não necessariamente, também não é necessário ser engenheiro para ir para a área comercial, né? Assim, tem muitas pessoas excelentes na área comercial que não são engenheiros, né? Isso é normal, né? Eu estou falando no setor industrial, né?
Mas, claro que tem pessoas de área comercial, que não é engenheiro, em vários outros setores. No setor industrial, que é o que a gente está focando, eu diria assim, você precisa começar com alguma coisa na engenharia. Você precisa conhecer o produto que você está vendendo, conhecer como é que se fabrica aquele produto, os custos que estão envolvidos com a fabricação daquele produto, como é que é alocado o custo de matéria-prima, mão de obra direta, mão de obra indireta, despesa geral de fabricação, despesa administrativa, despesas de venda, como é que você tem que entender um pouco disso, né? Então, assim, para você entender disso, você tem que entender do produto. Você tem que saber quanto tempo leva para usinar, quanto tempo leva para forjar, quanto que sai a matéria-prima original, quanto que você perde de matéria-prima na hora que você está processando, né? Para você ver o peso daquele processamento, como é que a vida da ferramenta numa usinagem, por exemplo, quantas peças você consegue usinar com cada aresta de uma ferramenta, qual é a velocidade de usinagem daquilo, qual que é o takt time da fabricação daquela peça que o mercado demanda. Então, se você conhece isso, facilita muito a tua discussão comercial com o teu cliente, né? Porque o teu cliente conhece. E quando você for lá a negociar, por exemplo, precisa reajustar o preço porque subiu o aço, subiu a mão de obra, subiu o preço do óleo lubrificante, subiu o preço do óleo refrigerante, enfim, tudo que subir, você vai ter que ir lá no teu cliente negociar, né? Então, ele vai te fazer pergunta, ele vai te questionar, ele vai te pôr na parede. Se você não domina aquilo que você está vendendo, você vai sair em desvantagem, né? Então, é fundamental você conhecer o produto que você está trabalhando, os detalhes dele. E tu tens sólidos argumentos, né? Tem uma base bem formada, né? Então, exatamente isso. Vira papo de vendedor, não é mesmo? Não adianta, porque não funciona muito papo de vendedor nesse setor, sabe? O segmento é preto no branco, é A mais B, planilha, cost breakdown, que é a estrutura de custo do seu produto. Aí você também não pode mostrar muito, porque às vezes você não sabe se o seu cliente quer que você ganhe 5%, 10%, se ele quer que você ganhe 1%. Então você tem que saber como que você vai mexer com isso e ter argumentos, né, para convencer o seu cliente. E agora aqui eu notei outra coisa, né? Falando de informação, indústria 4.0, Big Data, eu vejo essa área de Business Intelligence, tratamento de dados, né? Uma grande oportunidade aí para o pessoal jovem, o pessoal que está começando, o pessoal que faz data scrapping, o pessoal que faz Python, o pessoal que entende de estatística. Como é que é a tua visão nesse ramo agora de Big Data, da informação, de como usar isso tudo, filtrar ao nosso favor? Bom, hoje, para você ter uma ideia, a nossa empresa trabalha praticamente tudo na nuvem, né? Antigamente, aqueles grandes servidores que cada 2, 3 anos você tinha que comprar outras máquinas, aquelas já tinham ficado obsoletas, saturadas. Hoje é tudo na nuvem, né? O teu processamento de planejamento de fabricação está na nuvem, o teu processamento de fechamento mensal, de financeiro, está na nuvem. Então, assim, é uma realidade isso, né? Não tem onde fugir disso. E mais além, hoje você consegue, por exemplo, a gente está trabalhando nisso, eu poder saber daqui do meu escritório, hoje eu estou em casa, né, home office, mas eu posso saber daqui do meu escritório como é que anda a tal máquina em relação à produtividade dela, quantas horas ela trabalhou, quantas horas ela ficou parada, quantas peças ela produziu, qual foi o rendimento de cada ferramenta que estava naquela máquina. Você pode, quando eu dei exemplo para você do Canadá, são coisas que a gente está também trazendo para o Brasil. A indústria 4.0 já é uma realidade, né? Nossa empresa trabalha dessa forma. Você faz todo o planejamento de produção pelo sistema, a programação de compra sai pelo sistema, o recebimento de matéria-prima chega pelo sistema, de acordo com o sequenciamento que você precisa, as liberações de produção vão sendo feitas pelo sistema, cada máquina é planejada, a programação de produção dela pelo sistema. Então, assim, existe, né? Não é uma questão de desejo, não. Você não consegue mais fazer produção se não tivesse, né? Não é? Já foi o tempo em que você produzia toneladas de o que a gente chama de billet, pegar uma barra de aço, cortar ela em pedacinhos, colocar lá do lado da forja, na hora que eu precisar, eu tenho... Não existe mais isso, né? Você vai produzir aquela quantidade que você precisa para aquela produção daquele dia, né? O sistema de puxar, né? O estoque está lá puxando peça, que está vindo informação do teu cliente semanalmente, que ele quer que você entregue daquela forma, né? Então, assim, isso já existe, é a indústria 4.0, é o Big Data, é tudo na nuvem.
Então, assim, se você conhece disso, se você tem habilidade, de novo, precisa conhecer a fábrica, precisa conhecer o Gemba, que o japonês fala, que é o chão de fábrica. Como é que funciona o Gemba, para você poder fazer a coisa funcionar de uma forma digital, perfeitamente, dentro da fábrica, dentro dos conceitos de manufatura enxuta, fluxo de uma peça só, sabe, layout celular, estoque mínimo possível, são coisas que a gente precisa estar sempre atento e são bem-vindos. Aqueles que estão se dedicando a isso, com certeza vão ter vantagem. E o Business Intelligence, com certeza, né, porque todos os dados estatísticos, reclamação de cliente, principais defeitos de fabricação, ações corretivas, preventivas, toda a parte de manutenção, o que você já fez de intervenção em tal equipamento, qual foi o resultado, quantas vezes parou aquele equipamento, quanto que você tem de estoque de peça de manutenção para trocar nas máquinas, que é um item muito crítico dentro de uma fábrica. Você tem que controlar muito bem isso, porque, principalmente a gente que fica longe dos grandes centros, né? Eu tenho muitas máquinas de altíssima tecnologia aqui, por exemplo, eu tenho que ter um comando numérico inteiro no meu estoque lá, né? E custa 30, 40 mil reais um negócio desse daí, né? Então, eu tenho que ter. Se eu não tiver e parar e quebrar, não conseguir fazer o conserto, para a produção, né? Então, eu tenho que ter, mas quanto que eu tenho que ter? 1, 2, nenhum? Deixa um cara lá fora guardando isso para mim, quando eu precisar, eu encomendo e trago para cá. Então, tudo isso são coisas que exigem uma inteligência muito grande para você administrar, né? Por isso, do BI como ferramenta fundamental aí de gerenciar a produção hoje de fábrica. Verdade. No nosso dia a dia lá da indústria de transporte, a gente tem visto também com os dados, com a informação, uma necessidade do pessoal entender de estatística. Entender de estatística, como distribui, como é. Eu acho que com vocês devem acontecer a mesma coisa, né? Sim, com certeza, com certeza. A época nossa da engenharia mecânica, é estatística. O pessoal... Para que serve isso? Né? A grandeza disso hoje, caramba, tá quase como um pré-requisito, né? Você manja de inglês, manja de estatística, você manja também? Então, a nossa visão hoje tem muito, né? Uma ancoragem muito grande com a parte de dados, né? É isso aí. Elton, tem mais alguma mensagem para o pessoal? Alguma dica? Pessoal, olha, acredito em vocês, acredito que é possível, sabe? Acreditem no país. Nós estamos passando por um momento de dificuldade. É uma pandemia que deixa todo mundo assim assustado. Tem um monte de embate político. Esqueça disso. Siga a tua carreira, siga o teu trabalho, confie em você sempre e nunca desanime, gente. Porque quando você acha que está tudo perdido, toca o telefone e te convida para virar um presidente de uma fábrica. Então, olha, acredite em vocês. Se você fizer isso, tenho certeza que nós vamos conseguir fazer esse país se transformar numa grande nação, que é o que a gente precisa e merecemos, eu acho. Maravilha, pessoal. Então, muito obrigado por vocês. Eu que agradeço. Ter vindo aqui, Elton, o seu tempo. Nós aprendemos muito contigo, nos inspiramos bastante. A esperança, a inspiração, eu entendo que é o let's start, né? Hey ho, let's go, vamos! Vamos aí. Cara, começa! E eu acho que o pessoal que está aqui conosco vai refletir bastante, né? Pessoal, unam-se à Alumni, tem um timaço para a gente trocar figurinha, conversar, aprender. Nós conhecemos uma gota, mas o que a gente não sabe é um oceano. Então, vemos na próxima. Muito obrigado e fiquem bem e cuidem-se bem, né? Cuidem-se. Saúde a todos aí. Um abraço. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.